O tolo revela o segredo, mas o sábio se cala. Provérbios 17, 28. Se você é uma pessoa sábia, você certamente guarda segredos. Se você é sábio, com certeza você conversa menos, você fala pouco. Afinal de contas, você tem 2 ouvidos e apenas uma boca. Assim, como pessoa sábia, você fala menos do que ouve. É muito importante ter da parte de Deus esta sabedoria, inteligência relacional, inteligência social. Isso faz parte de um programa de Deus para as nossas vidas, para que saibamos nos conduzir e que assim possamos nos dar bem na vida. Tem um versículo bíblico que diz assim: você quer viver dias felizes? Quer ter paz, alegria? Então, refreie a sua língua do mal e que os seus lábios não falem enganosamente. As pessoas tolas falam demais, falam pelos cotovelos. As pessoas tolas revelam os segredos. Os sábios observam, ponderam, pesam as palavras, medem as consequências. Os sábios pensam antes de falar, conseguem controlar determinados pensamentos, conseguem administrar a mente de tal maneira a não se comportarem como pessoas medíocres. De fato, a gente precisa ter sabedoria da parte de Deus. Ele deseja que nós saibamos nos conduzir em sociedade. E justamente por isso a Bíblia tem uma série de exemplos acerca do uso da língua. Tiago nos fala que a língua é como uma faísca capaz de incendiar uma floresta. Salomão nos diz que, como abrir uma represa, é o começo da contenda, por isso devemos fugir antes que seja tarde demais. A Bíblia nos traz, como eu já disse, uma série de pensamentos acerca do uso da língua, e Tiago afirma que a pessoa que consegue controlar a sua língua, de fato, consegue controlar o corpo todo, pois assim como um navio é controlado por um pequeno leme, o corpo é controlado pela língua, mas não apenas o corpo em si, a vida como um todo tem muito a ver com o uso da língua e por isso nós precisamos pedir a Deus sabedoria para não incorrermos em riscos constantes no uso de nossas línguas. O apóstolo Pedro nos diz que devemos saber responder com mansidão a qualquer pessoa que procurar saber a razão da nossa fé. A Bíblia manda que as nossas palavras sejam temperadas com sal, ou seja, palavras equilibradas, nem salgadas, nem insossas. Salomão escreveu: como bandeja de ouro que tem maçãs de prata, ou, invertendo, como maçãs de prata em bandejas de ouro, são as palavras ditas no tempo certo. Assim, a gente aprende à luz da palavra de Deus que é necessário ter domínio próprio, é necessário controlar a língua. É um desafio muito grande, na verdade, porque todos nós erramos no uso da língua, mas precisamos buscar em Deus a força, a capacitação para controlarmos o seu uso. É muito importante haver em nós o fruto do Espírito. O fruto do Espírito consiste em paz, alegria, esperança, fé, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, humildade e mansidão. Dentre estas características do fruto do Espírito, domínio próprio é muito importante. A gente precisa mesmo de domínio próprio. E quem tem domínio próprio, ou seja, temperança, consegue controlar a sua língua. Muito cuidado com o que você fala. As palavras podem ter efeitos devastadores. As palavras podem tanto edificar quanto destruir. A gente realmente precisa ter cuidado com palavras depreciativas, a gente precisa ter cuidado com palavras que causam impactos negativos nas pessoas, mas a Bíblia também tem um conselho a esse respeito. Salomão diz assim: não escute tudo o que os escravos dizem, para que você não entre em pane emocional e acabe perdendo o controle. Na verdade, o que Salomão quer dizer é que
as pessoas com pouca instrução, pouca educação, as pessoas das camadas mais inferiores, esta é uma linguagem de Salomão, né? Ele diz assim: não escute tudo que os escravos falam, para que você não perca a cabeça, não perca o controle, para que você não se iguale a eles, descendo o nível. Eu estou parafraseando. Então, assim, o que Salomão quer nos mostrar é que pessoas pouco instruídas, com pouca sabedoria, com pouco desenvolvimento cognitivo, intelectual, moral, social, emocional, espiritual, são pessoas que amam a picuinha, amam a fofoca. E Moisés escreveu em Levítico 19 o seguinte: não ande como mexeriqueiro no meio do povo. Geralmente os mexeriqueiros são pessoas que têm pouca instrução, pouca sabedoria, pessoas das camadas inferiores, como Salomão mostrou nesse provérbio. Apesar do que, tem muita gente que é analfabeta, semi-analfabeta e, no entanto, possui um amadurecimento emocional, moral, intelectual, social e espiritual de fazer inveja a muita gente. Pessoas que, apesar de não serem cultas, apesar de não serem doutas ou letradas, têm no coração, no espírito, no homem interior, o amadurecimento que produz sabedoria, que produz inteligência emocional, relacional, social. Não se trata, portanto, de uma questão de classes sociais. Não se trata, portanto, apenas e tão somente de uma questão restrita à educação secular. Trata-se, na verdade, de educação moral, educação espiritual, que todos nós precisamos ter. Tem gente que faz até pós-doutorado, mas gosta de picuinha, gosta de fofoca, ama falar da vida dos outros, não tem outra conversa, sempre aquela mesma conversa de, sabe, antigamente a gente usava uma expressão bem feia, são pessoas que gostam de se misturar com a ralé miúda, ou como diz o Chaves, né, gentalha. Então, assim, não se trata exatamente de ter conhecimento acadêmico ou não, trata-se de amadurecimento moral e espiritual. Todos nós precisamos ter, sejamos nós doutos ou indoutos, letrados ou iletrados, com formação acadêmica ou não, nós precisamos ter formação moral, formação emocional, formação espiritual, para que não sejamos pessoas tolas, para não conversarmos demais, e que Deus nos abençoe.